Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu podia ter feito esse vídeo numa modalidade Reels, né, no Instagram, mas eu resolvi postar aqui no YouTube, que eu acho que é um pouco mais acessível e tudo mais. Tem esse meu canal, que eu já analisei uma decisão com vocês da Bienal do Livro, quando o prefeito Crivella, no Rio de Janeiro, mandou recolher todas as revistas com a temática LGBTQIA+. Isso foi reformado pela primeira instância, depois eu expliquei o que era a segunda instância, depois eu expliquei o que seria, entre aspas, uma terceira instância. Então eu analisei a decisão com vocês. Além disso, também analisamos algumas temáticas de séries, né? Tipo Suits, o que seria a realidade de um advogado no dia a dia, o que seria apenas série e tudo mais. Então foi um vídeo até um pouco engraçadinho aqui no canal, mas a gente tá pra falar aqui sobre um caso que é da Karen Bacchini, né? Eu vi tomando algumas proporções nas redes sociais. Eu não vou tomar partido, eu não tenho partido a ser tomado, eu não li o processo, então eu não sei. Mas eu gostaria de falar com 3 institutos para que vocês saibam disso pra vida, tá? Não só pra esse caso da Karen Bacchini que vocês aprendam, mas pra vida, porque é muito importante. O primeiro deles é o segredo de justiça, tá? Quando um processo, todos os atos são públicos. Qualquer um pode chegar lá no balcão do fórum e falar: eu quero ver o processo XYZ, tá? Em regra, essa é a regra. Porém, a exceção, que está previsto no artigo 189 do Código de Processo Civil e também na Constituição Federal, tá? Ninguém pode violar a sua intimidade, a sua honra, né? Coisas que você queira proteger por, né, não querer expor. E você tem todo esse direito, tá? É um segredo de justiça. Ninguém pode abrir uma carta sua que chega no seu nome e na sua casa. Isso é Constituição, tá bom? Mas também está previsto lá no CPC artigo 189, tá? Que você tem alguns processos que tramitam em segredo de justiça para proteger a sua honra, da sua família, dos seus filhos, né? Um processo de alimento, separação, prisão, enfim, alguns processos tramitam, então, pela exceção, né? Não é a regra, em segredo de justiça. E ninguém, além das partes, pode expor isso. Você não pode chegar numa rede social e simplesmente expor tudo o que aconteceu, principalmente se você perdeu, né? Quer dizer, você pode expor seu ponto de vista que você perdeu, mas não seu ponto de vista acusatório. Você pode até responder criminalmente por expor um processo em segredo de justiça, tá? De 2 a 4 anos de prisão, tá bom? Então, o processo, a ideia do segredo de justiça é você não violar a intimidade dessas pessoas que estão envolvidas no processo. Até principalmente aí parece que uma delas é famosa, então ela teria algumas quebras de contratos, perdas financeiras e tudo mais, com direito à imagem, violação ao direito de imagem, né? Então, assim, é muito mais complexo do que parece. Então, eu vejo as pessoas palpitando aí, isso, aquilo e tal, mas tem alguns institutos jurídicos que precisam ser respeitados. Um deles é o segredo de justiça e me parece que, no presente caso, não foi respeitado o segredo de justiça. Tá bom? Então, esse é um dos institutos que eu queria falar para vocês, que é o segredo de justiça. O segundo é a ofensa ao advogado ou aos juízes, né? Ou à própria justiça. Quando você vai contratar um advogado, você faz algumas reuniões pré-contrato. Você vai lá, sente a confiança, faz uma reunião, faz outra reunião, manda e-mail, colaciona, né, as suas provas, tudo isso que eu juntei, fotos, WhatsApp, papapá, e você manda para o seu advogado. Você tem todo o direito de pedir: posso olhar a petição inicial antes dela ser protocolada para o juiz? Posso? Concordo, não concordo, discordo. Então, assim, você tem muitas coisas envolvidas para depois, se você eventualmente perder o processo, é muito fácil culpar, né, a justiça ou o advogado, né? O meu advogado não foi bom. Mas, poxa, você teve tantas reuniões com ele antes, né? Você teve tantos encontros, você não sentiu confiança, você não gostou, por que você fechou esse contrato? Temos algumas opções aí, né? E parece que não era um advogado gratuito, era um advogado efetivamente pago, tá? Inclusive, me parece que teve até uma condenação em litigância de má-fé, porque um dos pedidos fugiam aí do que seria considerado razoável. Tá? Então, esse é um ponto que é a ofensa à justiça. Eu tenho até alguns juízes na família e sei, trabalhando, né, como advogado, que juízes erram. Por isso a gente tem uma primeira instância, uma segunda instância e, entre muitas aspas, uma terceira instância. Tá? Então, assim, o processo ele passa sob várias perspectivas e pontos de vista. O juiz da primeira instância ele pode errar, mas aí tem o juiz da segunda instância, depois tem o STF, o STJ ou o TST, tá bom? Que é o caso daqui que a gente está comentando. Então, assim, quando um processo ele passa por vários pontos de vistas, pode ser que esteja errado? Pode ser, né? Não vou negar. Mas, assim, é muito difícil que isso aconteça, né? Alguns processos que a gente considera injusto, mas justiça é um senso muito comum para algumas pessoas e para outras não. Então, é muito complexo, tá bom? Depende também muito das provas, perícia, enfim. Depende ali das partes envolvidas. Então, é muito complexo jogar toda a responsabilidade no advogado. Aí vem o terceiro instituto que eu quero falar pra vocês. Vejo muita gente na internet: vou te ajudar, manda pro meu advogado é bom, não sei o que, vamos ver o que a gente faz. Gente, quando um processo ele
transita em julgado, e é esse instituto que eu quero falar para vocês, que é o terceiro, que é o trânsito em julgado. É importante que você saiba esse termo, que você decore esse termo, porque se você for empresário, se você tiver algum processo na sua vida, seja você entrando, seja você recebendo contra alguém contra você, o trânsito em julgado é o encerramento, é o fim de um processo, é o ponto final. Dali não cabe mais nenhum recurso. O processo acabou. Passou pela primeira, passou pela segunda instância, se você quis ou não, outra parte também não quis, enfim, passou lá pelos tribunais superiores. Então o trânsito em julgado encerrou. Não tem mais o que fazer. Ah, vou chamar o meu advogado. Tá, seu advogado não vai poder fazer nada. Isso se chama segurança jurídica. Uma decisão, ela tem um fim, acabou. A não ser que em casos muito específicos tenha uma ação rescisória, mas é porque aí a parte, vou dar um exemplo, foi sequestrada e não pôde fazer as provas, entendeu? Então assim, é uma hipótese muito absurda, que é tratado como exceção da exceção da exceção, tá? Então, quando um processo ele tem o seu encerramento, tem o seu trânsito julgado, ele acabou, não tem muito mais o que você fazer. Você pode contratar o advogado dos Estados Unidos, de um escritório lá fora, super especializado no assunto, não tem o que fazer, tá? Então, são 3 institutos que eu gostaria de falar com vocês. Eu vejo muita gente usando erroneamente, e aqui eu não tô pra julgar ninguém, né? Quem tá errado, quem tá certo, nem se, eu acho que talvez as duas estejam erradas simultaneamente no processo, porque existe isso, as duas partes às vezes estão erradas, ou um pouquinho certa em certos aspectos, né? Mas são 3 pontos que eu vejo que as pessoas estão usando erroneamente. Então, um processo em segredo de justiça, ninguém pode falar sobre ele, a não ser as partes e o juiz, tá bom? Só as partes e o juiz. Acabou. Isso não pode ser exposto nas redes sociais, no Twitter. Eu entrei lá no Twitter, todo mundo sabendo do processo, né? Tinha um vídeo rolando nos Trend Topics sobre o processo. Isso não podia ser vazado, tá? Sob pena de ferir a imagem de uma das partes, ter quebra de contratos, enfim. E, como eu disse, até responder criminalmente de 2 a 4 anos. O outro ponto, então, é ofensa à justiça, gratuitamente. Ah, só porque eu perdi um processo, meu advogado era ruim? Não necessariamente, né? Às vezes você não tinha o seu direito mesmo e aceita o resultado do processo e segue em frente, tá? E o terceiro ponto é o trânsito em julgado. Quando o processo acabou, ele simplesmente acabou. Aceita a derrota ou não, né? Assim, não tem muito o que fazer, você pode chorar e espernear, mas o processo transitou em julgado, ele acabou. Então é isso, eu gostaria de expor 3 pontos de vista sobre jurídico, que é muito importante para quem não estudou advocacia, para quem não fez faculdade de direito, mas é importante saber pro seu dia a dia, né? Você vai usar aí esses termos aí, você vai se deparar em outros casos com esses assuntos, e eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Gente, se vocês gostaram, me ajuda aí dando um joinha sobre esse assunto, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Pra eu saber se vocês gostaram, deixa o like, aí eu volto sobre mais assuntos do tipo. Um abraço, tchau, tchau.